Numa recente convenção do PSB, Lula e Alckmin se levantaram respeitosamente para a execução do hino da Internacional Socialista. Mas você sabe o que isso significa? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Certamente foi uma cena esclarecedora. Para quem achava que o Lula estava caminhando para o centro ao fazer Alckmin seu vice, ficou muito claro que o que está acontecendo foi exatamente o contrário. Foi Alckmin que zuniu em direção à esquerda mais radical de Lula. Ambos, de forma totalmente respeitosa, se levantaram e ouviram todo o hino da Internacional Socialista, numa solene deferência a essa associação que já fez tanto mal ao mundo. Pior ainda foi Márcio França, que também estava presente no evento e que cantou todo o hino, sabia de cabeça, sem errar nada. Mas você sabe o que é a Internacional Socialista? Essa instituição tão importante que tem até um hino próprio? O nome Internacional Socialista pode te dar a dica sobre o que é. Sim, tem ligação direta com todos os socialistas e comunistas do mundo, todos os piores ditadores que causam miséria e fome no mundo. Mas é bem pior do que isso. A Internacional Socialista é uma espécie de Foro de São Paulo mundial. Não se limita à América Latina e também é muito mais antiga. A atual Internacional Socialista é, de fato, a terceira Internacional Socialista. Um grupo de partidos políticos de esquerda, comunistas e socialistas, que lutam para implantar o comunismo no mundo. A atual Organização Internacional Socialista, de uns tempos para cá, deixa claro que se trata de uma união de socialistas democráticos em vários países do mundo. Mas esse termo a gente sabe é balela, até porque é contraditório. Todo mundo sabe que se há socialismo não há democracia, e se há democracia não há comunismo, simplesmente porque não há liberdade no socialismo. Socialistas, desde o surgimento da ideologia, usam a democracia apenas para chegar ao poder. Depois disso, pela própria natureza do socialismo, acabam fechando a tesoura com as facções mais radicais e implementando uma ditadura do proletariado. Isso acontece desde as primeiras implementações do comunismo, como no caso da Revolução Comunista da Alemanha em 1918, que falamos no vídeo A Revolução Alemã de 1918, a estratégia das tesouras na origem do socialismo. Mas não apenas lá, como em todos os países em que tal modelo foi implementado, resultaram em ditaduras. Aqui no Brasil, isso só não aconteceu no primeiro governo Lula porque eles acharam que tinham mais tempo para implementar isso com calma. Dê mais tempo para o Lula e você vai ver a mágica acontecer. Isso acontece sempre pelo simples motivo que a premissa básica dos comunistas é a igualdade, certo? Bem, as pessoas não são iguais por natureza. Algumas são mais fortes, outras são mais fracas, alguns são mais bonitos, outros nem tanto, e por aí vai. Lógico, isso acaba afetando a capacidade de trabalho e quanto uma pessoa ganha. A única forma de se igualar pessoas é com o uso de violência, e é nisso que descamba o socialismo toda vez que é tentado. Mas a origem histórica dessa organização é ainda mais assustadora. A primeira Internacional Socialista foi fundada em 1864 por Marx, Engels e Bakunin. Consistia da união de várias pessoas em muitos países, inclusive nos Estados Unidos e na Inglaterra, que gostavam das ideias de Marx e queriam a implantação do comunismo de forma mundial. Pregavam inclusive a abolição de fronteiras, de forças armadas, mas era uma organização pacífica. Porque, como sabemos, Marx previa que iria acontecer naturalmente a Revolução do Proletariado. Essa organização durou pouco. Em 1876, durante a Guerra Franco-Prussiana, as animosidades entre os diversos países levaram a tal nível que acabou com a dissolução da associação. Porém, um pouco antes disso, em 1871, Eugène Pottier, um comunista de Paris, escreveu um poema em homenagem à Internacional Socialista. Anos adiante, em 1888, Pierre de Quitter adaptou o hino francês, criando o hino da Internacional Socialista, ou seja, uniu o hino francês da época com o poema que tinha sido escrito antes.
E esse hino da Internacional Socialista foi apresentado no ano seguinte, em 1889, quando foi criada a Segunda Internacional Socialista. Alguns trechos do hino dizem: "Essa é a luta final, vamos nos unir e amanhã a Internacional será a humanidade." Em outro trecho: "A razão troveja em seu vulcão, é a erupção do fim, façamos tábua rasa do passado." E por aí vai. Enfim, é isso que Alckmin e Lula estavam cantando alegremente com tanto respeito. A Segunda Internacional Socialista foi a pior de todas. Essa foi a organização que mais atuou no sentido de promover revoluções comunistas em vários países da Europa. Lógico, como sabemos, com diferentes graus de sucesso. Atuou exatamente como o Fórum de São Paulo, só que partidos, sindicatos e organizações de trabalhadores do mundo todo que cooperavam para apoiar a Revolução Comunista. Dentre as ações da Segunda Internacional Socialista estavam a declaração de 1º de maio como Dia do Trabalho e de 8 de março como Dia da Mulher, datas que os países comunistas continuam usando no mundo todo, inclusive o Brasil. Mas fizeram muito mais do que isso. Foram nas reuniões dessa associação que foram discutidas as diversas formas para a tomada do poder pelos comunistas. Naquele momento, final do século XIX, início do século XX, alguns comunistas já se encontravam preocupados com a ausência da revolução do proletariado. Como é de conhecimento de todos, a teoria furada do Marx previa que a mais-valia tornaria os trabalhadores cada vez mais pobres e os burgueses cada vez mais ricos, até que, naturalmente, eclodiria a revolução do proletariado. E o fato é que isso nunca aconteceu. De fato, sabemos que a teoria do Marx é furada completamente porque a mais-valia não existe. Muita gente confunde mais-valia com o lucro da empresa. Isso é um erro, não é a mesma coisa. Eu explico realmente o que é a mais-valia vista por Marx e por que ela não existe no vídeo Mais-Valia Existe? Lá no canal Ancapsu Classic. O fato é que nunca iria acontecer revolução do proletariado nenhuma, e nesse momento os comunistas começaram então a imaginar outras formas de fazer tal revolução eles mesmos, os políticos. Ao contrário da primeira Internacional Socialista, que era pacífica, essa queria atuar de forma política. De qualquer forma, na visão do Marx, uma vez derrubado o Estado capitalista e tomados os meios de produção da burguesia, a sociedade iria naturalmente caminhar para o comunismo. A ideia deles, então, era forçar isso, e foi a Internacional Socialista, a Segunda Internacional Socialista, em que tais planos foram traçados. E quais foram os planos? Bem, o uso da democracia para chegar ao poder. Eles já sabiam que o povo não queria a revolução do proletariado, ou então teriam feito isso. Então montaram ali a proposta de partidos mais leves que permitiriam ganhar a eleição e que, porém, abririam caminho para os integrantes radicais que fariam a revolução do proletariado. Tudo estava caminhando bem para a implementação desse sistema na Alemanha. Tudo levava a crer que a Alemanha seria o primeiro país comunista do mundo, exatamente conforme o script previsto pela Internacional Socialista. Porém, o acaso fez com que o governo russo se desmanchasse no ar no final da Primeira Grande Guerra, e com isso os socialistas moderados chegaram ao poder na Rússia e rapidamente deram o golpe comunista lá. O golpe comunista da Rússia, ao contrário do que muita gente poderia imaginar, ao contrário de estimular a Internacional Socialista, acabou enfraquecendo ela, porque logo chegaram as notícias das crueldades e absurdos feitos pelos bolcheviques na Rússia, e o povo alemão imediatamente se voltou contra os comunistas. A maior parte do povo não queria mais o comunismo, e até o Partido Socialista começou a questionar a ideia de fazer um golpe. Ainda assim, houve várias revoluções comunistas na Alemanha em 1918 e 19, mas elas não conseguiram se firmar no poder. A própria Segunda Internacional Socialista se desfez, com a Rússia passando a adotar mais diretamente a coordenação do comunismo internacional e a fomentar revoltas em vários países do mundo. Apenas em 1950, com o final da Segunda Grande Guerra, criou-se a Terceira Internacional Socialista, com o exato mesmo propósito das anteriores, mas com muito financiamento e direção forte dos russos. Durante a Guerra Fria, essa organização de partidos comunistas era a principal forma que os russos usavam para fomentar o comunismo no mundo, revoluções, golpes.
Essa é a Internacional Socialista que existe até hoje e surgiu com o exato mesmo propósito de espalhar o comunismo pelo mundo, aquele comunismo marxista mesmo da ditadura do proletariado. Tal como a Segunda Internacional, o objetivo sempre foi usar a democracia para chegar ao poder. A partir daí, fazer governo centralizado para erradicar o colonialismo, patriarcado, a burguesia, seja lá qual o termo que estejam usando, e garantir, nas palavras deles, a igualdade para todos. No final, a gente sabe, vira apenas uma ditadura absurda e sem sentido, como todas as outras vezes em que o socialismo foi tentado. Não há outra possibilidade. Como explicamos no vídeo Meritocracia Existe, também lá no canal Ancapsu Classe. Uma ideologia nefasta em seu nascimento que matou milhões de pessoas em toda a sua história, e vemos agora Alckmin e Lula alegremente cantando o hino da Internacional Socialista. Cuidado, como a história mostra, o monstro comunista sempre se disfarçou de democrata antes de mostrar sua verdadeira face. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!